Olá, seres! Hoje a gente vai falar sobre o que é o todo, o que é consciência, o que é a centelha divina, seja o nome que você se chama. E assim, tem gente que chama de Deus também, mas eu acho que esse nome tá um pouco errado para descrever o todo e eu vou explicar melhor nesse vídeo enquanto eu pinto, então você vai acabar pintando comigo junto, é isso. Nesse canal eu compartilho os meus estudos, as minhas reflexões, as minhas experiências, coisas que eu vou aprendendo sobre expansão da consciência e assuntos que estão ao seu redor. Teve 3 anos da minha vida em que, por umas questões de saúde, eu não conseguia sair muito de casa. Quando eu saía, era pra ir no médico. Então, o que eu fazia com o meu tempo livre era justamente estudar sobre expansão da consciência, lei da suposição, lei da atração, espiritualidade, deuses, bruxaria. E eu aprendi o suficiente para poder falar sobre o que são os deuses. Quando eu falo deuses, eu não tô falando só do deus cristão, ou dos deuses gregos, dos deuses nórdicos. Eu acho que dá pra incluir até mesmo divindades. Divin... Depende assim da divindade, né? Que tem umas divindades que são espíritos de pessoas. Mas quando eu digo divindades como elementais, sabe? E pelo que eu entendi do que são deuses e elementais, todos eles existem. Por quê? Porque eles são representações de energia. Vamos pegar aqui Poseidon, por exemplo. Poseidon, ele é o deus dos mares, deus das águas. Ele é a representação dessa energia, da energia do mar. Eu não vou conseguir me aprofundar muito em Poseidon, porque, né, nunca me aprofundei assim nos deuses específicos, mas eu sei o suficiente para falar o que são os deuses. Que eles são energia que tomou consciência por causa dos seres humanos. A nossa fé neles é o que faz eles terem essa consciência. Não é o que faz eles existirem, porque eles são aquela energia em específico. Mas a gente acreditar neles faz eles terem consciência. Por isso tem pessoas que têm contato com Afrodite, falam que ela é uma deusa muito amorosa, muito querida. E tem gente que diz que ela é uma deusa mesquinha. Nem, assim, tem gente que fala... Assim, eu não gosto de levar todos os relatos como mentira, porque seria muita burrice. Porque tem gente que mente, tem gente que mente. Tem gente que pode estar meio mal da cabeça, sim. Mas também tem as pessoas que estão falando a verdade, que realmente presenciaram aquilo, vivenciaram aquilo. Então, tem que levar em consideração, sabe? E porque as pessoas conseguem ter contato com deuses e eles serem completamente diferentes. Porque você vai ter contato com aquele deus de acordo com o que você acredita sobre ele. De acordo com a consciência que você acredita que ele tem. Se você tem isso, que é a energia de Afrodite, é uma energia amorosa, você vai ter contato com essa face da deusa. Se você não tiver isso na sua cabeça, se tiver que ela é uma deusa mesquinha, você vai ter contato com essa face dela. Então, pra mim, deuses são isso. Deuses são uma energia que tomaram consciência graças à fé do ser humano. E o todo, ele não é uma energia que tomou consciência. O todo, ele é tudo e ao mesmo tempo nada. Pensando bem, falar que ele é nada não tá certo, não. Não. O todo, ele é tudo. O que seria o todo? O todo, ele eu gosto de imaginar como uma grande bola de energia branca no universo. Eu gosto de imaginar dessa forma. E essa energia é a energia de tudo. É a energia dos objetos, dos animais, dos seres humanos, das plantas, absolutamente tudo que existe é o todo. Ele é absolutamente tudo. O todo, ele não tem isso de certo e errado. O todo é o certo e o errado. Porque o que é certo e errado é uma concepção humana. Eu vi uma vez uma reportagem em que uma tribo indígena tinha como tradição o canibalismo. Eles comiam os corpos dos mortos
pra aquela pessoa sempre estar com eles. Era um ato, assim, que trazia conforto, porque era uma forma de ter sempre seu ente querido consigo. Já na nossa sociedade, o canibalismo é visto como algo ruim, como algo nojento. Você percebe que a moral, ela muda completamente, dependendo da pessoa? O que é moral pra mim não é moral pra você. O que é moral pra você não é moral pra mim. E o todo, ele é tudo. Ou seja, ele é o bem e ele é o mal. E o bem e o mal é uma coisa inexistente, porque o que vai dizer que é bom ou ruim são os seres humanos. E o que é bom e ruim vai mudar de ser humano para ser humano. Então, no final das contas, o todo, ele é amoral, entende? Não tem isso de, ele é bonzinho, ele é malvadinho. Primeiramente que ele é tudo. Por ele ser tudo, ao mesmo tempo, ele fica estático, sabe? Entre aspas. Porque ele, como essa energia, né? Que é a energia de tudo, essa grande energia branca no espaço, ele pega e se divide em todas as coisas que existem. Então, ele meio que tá estático, mas ao mesmo não tá. Porque ele é cada ser vivo, cada objeto e cada planta e essas coisas, né? Tem objeto que se movimenta. Essas coisas, elas se movimentam. Então, ao mesmo tempo que ele tá parado, ele tá em movimento. Todo ele tem essa dualidade. Ele é tudo. É um nome autoexplicativo. Eu não fiz roteiro, então eu espero que a minha, esteja dando pra entender. Porque eu tô falando aqui conforme vem na minha mente. Antigamente eu acreditava que o todo ele se dividia em níveis de consciência até chegar na gente, o ser vivo. Só que hoje em dia eu tenho uma percepção diferente. Eu vejo todo não mais como essa coisa que se divide, mas que tudo tá ali dentro dele, sabe? E ele só, assim, se estica pra ser os objetos, pra ser os animais, pra ser as plantas, pra ser as pessoas. E eu vou ver se eu acho a imagem que eu fiz pra ilustrar, que eu tinha de como seria o todo, né? Dividido nesses níveis de consciência. Mas hoje em dia eu acredito que todas essas questões, a mente analítica, a mente espiritual, mente subconsciente, consciente, tá tudo dentro de tudo. Não tem essa divisão, tá tudo ali dentro e a gente tem acesso a isso porque a gente é o todo. Sobre quantas mentes tem, eu teria que pegar e analisar mais bonitinho. Eu tô fazendo esse vídeo aqui sem roteiro nem nada. Mas Baixar, ele fala uma coisa assim, tem a mente espiritual e a mente racional. Não sei se ele usa exatamente essas palavras, né? Mas é nesse sentido. Já quando a gente vai ler os livros de Neville Goddard, ele fala da consciência de ser. Da consciência de ser e a mente racional e a mente subconsciente. Eu acho interessante que muitas ideias em diferentes crenças e religiões acabam sendo quase que a mesma coisa, mudando por um detalhezinho ou outro. Tipo, eu vi um conteúdo sobre Bashar que ele falava que a mente espiritual é essa mente que manifesta, é a mente que tem esse contato com o mundo espiritual. E a mente analítica seria a mente que tá aqui no mundo físico, a mente consciente, que resolvia um problema de matemática, por exemplo. E já nos livros de Neville Goddard, a consciência de si ele escreve como algo muito etéreo, que lembra essa mente espiritual do conceito de baixar. Ele escreve consciência de ser como algo que ele não se separa, mas ele se junta. Então, se você quer manifestar algo, você junta aquilo à sua consciência de ser. Então, ela vem pro 3D. Se você não sabe quem é Baixar é uma entidade que... esqueci o nome, mas é um homem. Ele é dos Estados Unidos, se não me engano. Ele recebe esse ser espiritual. E daí ele passa alguns conhecimentos. E um desses conhecimentos é sobre o todo, né? Só que o Bashar não chama de
todo, ele chama de Deus. Só que assim, ele chama de Deus, porém o conceito de Deus pra ele é muito parecido com o conceito de todo. Que é basicamente isso, uma energia criadora que é tudo e que se estica pra ser aquela coisa e vivenciar aquela experiência. Então, um exemplo, o todo, ele pegou, se esticou pra ser você, pra experienciar como é ser um humano vivendo a sua vida dentro da sua realidade, dentro dos seus desafios, das suas facilidades, da sua personalidade, dos seus gostos, dos seus desgostos. E ele faz isso com basicamente tudo que existe. Então, o sentido da vida é experimentar, porque o tudo ele se estica justamente para isso, para ele experimentar novas experiências, ele conhecer o desconhecido. Então, sabe por que a gente consegue manifestar? A gente cria a nossa realidade? Por causa disso, porque a gente é o todo. Nas palavras de Bashar, quando perguntaram para ele quem era Deus, ele falou: a gente é Deus. Essa ideia das pessoas serem Deus por conta da Igreja Católica, ela é muito polêmica, né? Mas não é só Bashar que tomou essa consciência, que chegou a essa conclusão. Neville Goddard eu tenho certeza que eu falo o nome dele errado, mas enfim. Neville Goddard, ele também chegou nessa conclusão. Dos livros dele, ele fala que a gente é Deus, a gente é a consciência. Que na Bíblia, quando tá escrito eu sou Deus, não é como se Deus estivesse descendo e falando eu sou Deus, não. Tá escrito eu sou Deus para as pessoas que lerem entenderem que elas são Deus. Ele interpreta a Bíblia dessa forma. Tem um livro que, se eu não me engano, o nome dele é Põe o Céu a Trabalhar, ou Põe o Céu ao Seu Comando, um negócio assim. Que a autora, ela... eu não lembro exatamente como, mas ela se conectou com seres elevados pra entender isso de quem é Deus, sabe? Não só pra isso, mas também porque ela tava... enfim, tem uns chamados espirituais, essas coisas, não vou entrar em detalhes. Mas ela acabou fazendo vários esquemas até entender que Deus são as pessoas, porque só Deus, sim, é isso, tá correto? Quando ela pegou, colocou as pessoas e Deus no mesmo lugar, no centro de tudo, e os seres ao redor. Então ela também chegou nessa conclusão de que tudo que existe é Deus. E eu tenho certeza que se a gente for pesquisar, a gente vai achar mais um monte de pessoas que tomaram decisão não, mas que chegaram na mesma conclusão, e muitas delas explicam esse mesmo conceito com palavras diferentes, no lugar de Deus todo, no lugar de todo consciência, no lugar de consciência centelha divina, e por aí vai. Então, o que é o todo? O todo é a gente. O todo são os animais, o todo são as plantas, o todo é o céu, as estrelas, as nuvens, os planetas, o universo, o espaço, o nada, o vazio. Ele é tudo, sabe? A gente é o todo. E eu acho isso muito lindo, sabe? Teve, tipo, cara, tudo é eu, tudo é você, nós somos a mesma coisa, o todo é tudo é eu, tudo é você. Isso resume tudo em, sei lá, pra mim traz um quentinho, sabe? Tipo, que legal. Não sei explicar. Mas eu acho muito lindo esse conceito, assim. Eu espero que não tenha ficado confuso, que tenha dado pra entender. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo mais explicadinho, com um roteiro bonitinho. Mas o vídeo de hoje foi esse. Se você discorda, tá tudo bem. Se você concorda, tá tudo bem. O negócio é a gente se respeitar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. Eu vou tentar trazer vídeos com mais constância ou consistência. Eis a questão, qual será que é a palavra certa pra ser usada? Tem que ver no dicionário depois. A nossa pintura ficou assim, tô mostrando aí o resultado. E eu não sei se tá dando pra ouvir, mas o vizinho botou uma música. Eu fiquei mais de uma hora pintando, então quando eu terminei já era de tardezinha, já tava mais escuro. E isso que eu já tinha essa pintura há um tempinho que eu tava fazendo ela. Eu tentei consertar e eu consegui. Comenta aí o que você achou da pintura, do resultado. É isso, beijo.